TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. Preso acusado de comandar explosões em caixas eletrônicos. As investigações continuam para saber de quais casos ele tem envolvimento. Vereadores votam projeto de código de ética. Moralidade que se deve ter dentro aqui da casa. Mais um acidente com vítima fatal nas rodovias da região. Desta vez foi na MG que liga Araxá a Ibiá. E famílias recebem escrituras de imóveis depois de 30 anos de espera. A próxima etapa será com moradores do bairro Abolição. São os destaques do Jornal Sintonia desta terça-feira, 16 de outubro. A polícia apresentou na manhã de hoje acusado de chefiar quadrilha que explodiu várias agências bancárias no interior do estado. Uma delas em Itapira, no final do ano passado. 5 de dezembro de 2017, o cofre da única agência bancária do município foi alvo de criminosos, ainda de madrugada. Dinheiro e joias que estavam armazenados no compartimento foram levados pelo bando. Segundo a Polícia Militar, foram usados 2 carros e uma caminhonete preta. Munição usada para extrair os bens foi recuperada pela PM. Após o crime, uma investigação foi iniciada pela equipe da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil. O suspeito de ser o chefe da quadrilha, que explodiu caixas e cofres de agências bancárias de cidades do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, foi preso em Franca, no interior de São Paulo. Que é uma quadrilha complexa, né? Não são amadores. E ontem, nós conseguimos prender um dos líderes dessa quadrilha aí. Itens possivelmente usados na ação, como capa, capuz, serra elétrica e furadeira, foram encontrados na residência do homem de 32 anos, que é natural de Itapira. Esse inquérito está sob sigilo, é a primeira fase das investigações, mas pelas provas carreadas até o presente momento, tudo leva a crer que existe, claro, ligação entre esse roubo à instituição bancária de Itapira com outras da região, mas isso será objeto agora de investigação por parte da Polícia Civil. Do pouco que foi informado sobre o inquérito após a prisão do acusado, que permanece à disposição da Justiça no presídio de Araxá, é a apuração da prática do tipo de crime em outras cidades e da quantia que foi subtraída. O caso mais recente na região aconteceu em Perdizes. 6 indivíduos tentaram explodir caixas de 2 agências bancárias. Uma eles conseguiram, subtraindo certa quantia em dinheiro de 2 cofres. 60 militares trabalharam na ação, mas eles ainda não foram presos. O homem tem passagem pela polícia por outros tipos de crime. Nos 12 meses de 2017, 162 ataques a caixas eletrônicos foram registrados no estado. No mesmo período do ano anterior, 237 ocorrências, uma redução de 34%. Se trata de uma organização criminosa, então são muitos integrantes. Nós conseguimos prender um deles. E agora é dar prosseguimento e conseguir prender todos e desmantelar essa quadrilha que vem aterrorizando o interior de Minas aqui, principalmente na nossa região. Reunião extraordinária na Câmara de Vereadores iniciou as votações para implantar o Código de Ética e a modernização do regimento interno do Legislativo. Os trabalhos foram iniciados com a leitura das 16 páginas do documento que recebe as modificações indicadas pelos parlamentares. Dentro das atualizações que serão feitas para o regimento interno, 14 emendas foram propostas pelos próprios vereadores e apreciadas no plenário. Logo em seguida, aberta a discussão para os artigos que regem o Código de Ética da Casa e discutida a real conduta que leva um vereador à prática da falta de decoro. Para criar limites para os vereadores aqui nas suas atribuições como vereadores, para evitar excessos
em seu ambiente de trabalho e também em toda a sua condução como vereador. Eu acho que não precisa de palavrões. A partir do momento que usar palavrões, defamar um colega sem ter prova, aí sim deve ter essa denúncia. A partir do momento que ele vai contra, ele quebra esse decoro, o respeito, a ética, a moralidade que se deve ter dentro aqui da casa, com certeza esse vereador pode ser passível de ser denunciado, ter algum tipo de sanção. Outro assunto que voltou a ser debatido foi a morosidade nos trabalhos das comissões. Prazos voltaram a ser definidos junto a emendas, assim como a votação de indicações, moções e pareceres entraram como medidas de alteração. As votações não vão ser nominais mais, as votações vão ser feitas todas no telão e o regimento interno ele tem que prever essa alteração. Eu entrei com uma emenda que trata sobre as honrarias. Então a casa já tem um número expressivo de honrarias, algumas inclusive que não estão sendo cumpridas pela mesa, porque já passaram algum tempo, já vêm de outros mandatos também, mas estão vigentes na casa, mas não sendo cumpridas. Então que as próximas, que elas sejam aprovadas por no mínimo 2/3 dos vereadores, que o vereador apresente o aspecto orçamentário solicitado pela própria Câmara para que a gente possa fazer de forma justa as próximas medalhas ou próximas honrarias que vierem a ser colocadas aqui dentro da casa. De acordo com o presidente da Câmara, o momento requer um avanço no que diz respeito ao serviço legislativo. A própria questão do Tribunal de Contas do Estado, que vai também mudando as formas de prestação de conta, e isso tem que estar previsto no nosso regimento, assim como também a instalação do painel eletrônico de votação, que será colocado muito em breve na Câmara Municipal. Tudo isso exigiu que nós tivéssemos uma postura de ajustar o nosso regimento, de adequar, de forma a dar mais possibilidade realmente do regimento estar atualizado com aquilo que de mais moderno existe. Em relação ao Código de Ética, nós também ficamos extremamente satisfeitos, porque no nosso entendimento, já em pleno século XXI, nós temos que realmente ter nas câmaras municipais realmente algo que discipline a questão da conduta e da postura do agente parlamentar. Confira as vagas no mercado de trabalho oferecidas pelo Cine. Vendedor do comércio, 3 vagas. Pedreiro, 2 vagas. Auxiliar de serviços gerais, 2 vagas. Jardineiro, 1 vaga. E vigilante, também 1 vaga. Você vai ver no próximo bloco: caminhoneiro morre em rodovia que liga Araxá e Ibiá e o crescimento da portabilidade numérica da telefonia. O nome da criança? Isaías. Esta aqui, meu filho. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você. Nessas eleições, encontre o candidato que melhor representa suas ideias, porque votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro. Justiça Eleitoral. A Polícia Rodoviária Estadual liberou na manhã de hoje parte da pista que foi interditada por causa de acidente na MG 235. O acidente aconteceu nesse ponto da via estadual que liga Araxá a Ibiá. O motorista, que estava sozinho, transportava alho e cebola e perdeu o controle da direção nessa saída de curva. O capotamento aconteceu às 21 horas da segunda-feira, dia 15 de outubro. Como o motorista de 36 anos ficou preso nas ferragens, ele só foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Araxá e Campos Altos às 8 da manhã do dia seguinte. Vinícius Rodrigues Matias é natural de São Gotardo. As causas do acidente estão sendo investigadas pela perícia da Polícia Civil e devem ser divulgadas nas próximas semanas. O trânsito ficou em meia pista por aproximadamente 12 horas. Controlando o tráfego, uma vez que, com o capotamento do veículo, a carga ficou interditando meia pista, que até que se fizesse o serviço de IML, bombeiro, perícia no local, aí nós ficamos no local sinalizando até que fosse feita a limpeza da pista. A possibilidade do consumidor mudar de operadora sem precisar trocar o número telefônico vem sendo muito utilizada.
Oportunidade para quem está insatisfeito com a prestadora de serviços e quer melhores planos de cobertura e mais economia. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações. O sistema permite aos usuários de serviço de telefonia fixa e móvel manter o mesmo número ao decidir trocar de plano e de operadora. De julho a setembro, 344,71 mil migrações foram feitas, 20%, por consumidores de terminais fixos e 1,34 milhão, 80%, demandadas por celulares. Desde que entrou em vigor há 10 anos, a portabilidade numérica já foi aplicada em mais de 45,6 milhões de vezes. Foram efetivadas 15,2 milhões de migrações. Os anos que tiveram maior volume foram 2011 e 2017, quando as migrações efetivadas passaram de 5 milhões. Em 2011, foram 5,3 milhões. No ano passado, 5,8 milhões. Para solicitar o serviço, basta o consumidor procurar a prestadora para a qual deseja migrar e informar os dados pessoais, telefone e prestadora atual. Confirmados os dados, a nova operadora agenda a habilitação do serviço e fornece o protocolo. A portabilidade deve ocorrer no prazo máximo de 3 dias úteis, a partir da solicitação do consumidor. Com isso, muitas empresas usam as famosas promoções para a migração dos clientes. Veja como fica o tempo amanhã. A quarta-feira será de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva no final da tarde. A temperatura máxima chega aos 30 graus e a mínima 20 graus. A seguir, moradores podem direcionar obras de recomposição asfáltica em pontos mais críticos e a entrega de escrituras para famílias que ganharam terrenos em vários bairros. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Operação Tapa Buracos pretende melhorar as condições de tráfego em ruas e avenidas. O serviço será complementado no próximo ano com recapeamento nas principais vias. As máquinas começaram a trabalhar no último fim de semana e agora parte da cidade já está dentro do cronograma que irá receber o recapeamento. A intenção é atender a diversas localidades. Um dos pontos considerados mais críticos aqui nesta rotatória na Avenida Wilson Borges já recebeu o trabalho de recapeamento. Diversos buracos já foram tampados. Alguns dos pontos principais de acesso já foram considerados como emergenciais. Devido ao grande volume de chuva que nós tivemos, esses asfaltos dessas vias que são mais antigos não suportaram. Então, nós detectamos esses locais para fazer. A Prefeitura garantiu verbas junto ao governo federal para, em breve, promover o serviço de recuperação da malha asfáltica em toda a cidade. As demandas são mapeadas também através de solicitações da própria comunidade. Serão feitas de acordo com a necessidade, né? E moradores que ligam aqui para a gente, eu tenho uma equipe que anda na cidade, detectando os locais, e a gente vai fazer dentro de 60 dias, aí nós vamos ter essa operação tapa-buraco. Até aguardando a recapeação que deve ser o ano que vem. Alguns telefones foram disponibilizados para atender a população. Tem o 662-5022, 661-2687, 3691-7087. Famílias que receberam terrenos doados pela Prefeitura em antigos loteamentos do setor norte da cidade receberam escrituras definitivas. A regularização jurídica era esperada há muitos anos. Sonho realizado e a garantia de posse de um patrimônio. Sensação de moradores de Araxá, como Gislene Moreira, que reside há quase 40 anos no bairro Salomão Drummond. A gente fica tranquila, despreocupada. Muita gente que já morreram, que ficava esperando essa escritura. A meus vizinhos lá mesmo, né? Nunca entrou a escritura. Cada
Cada situação, desde que o terreno foi doado, foi analisada pela equipe da Secretaria de Ação e Promoção Social. O trâmite, que dura aproximadamente 14 meses, chega ao fim para essas pessoas, agraciados com a doação de 10 bairros, todos da região norte, comemoraram. Ao todo, 101 famílias foram contempladas. O processo de legalização das escrituras dos moradores do bairro Abolição está em fase final, junto ao cartório de registro de imóveis. Depois de ganhar a área ou a casa, cada um deles aguardavam ansiosos a entrega da documentação que garante a propriedade do imóvel. Uma espera de mais de 10 anos da educadora Eliette, que comemorou o Dia dos Professores de uma forma diferente. Nossa, eu fico muito feliz, né? Porque agora é sim, a minha casa própria. Agora eu tenho certeza, estou com a escritura nas mãos, graças a Deus. A solenidade foi o evento de inauguração do auditório, na sede do Poder Executivo Juscelino Kubitschek, na presença de secretários municipais, vereadores e imprensa. Os proprietários de terrenos doados pela Prefeitura em gestões passadas nos bairros Cincinato de Ávila, Ana Pinto de Almeida, São Francisco, Salomão Drummond, Francisco Duarte, Leda Barcelos, Pedra Azul, Armando Santos, Domingos Zema e Ademar Rodrigues Vale Júnior têm as escrituras registradas em cartório e todos os donos passam a ter propriedades com documentação legalizada. Exige uma força de trabalho técnico muito grande e a Secretaria se organizou a estrutura para que desse conta de atender a população. Então nós colocamos o primeiro atendimento, depois nós temos o suporte de advogados que acompanha caso a caso de cada família para conseguir, igual nessa data do dia de hoje, entregar a titularidade definitiva a essas famílias. O prefeito Araceli de Paula agradeceu o trabalho da Procuradoria Jurídica e dos demais envolvidos no processo, vencido com as dificuldades de ordem legal e pessoal. Olha, tem pessoas que receberam esse terreno há 25, 30 anos atrás. Receberam o terreno, mas não tinham a titularidade e não tiveram condições de criar essa titularidade, por motivos diversos. E teve casos, assim, digamos, pontuais, em que a escritura do bairro Abolição, por exemplo, não contemplava 300 imóveis que lá estavam. Havia um erro no inventário. Nós tivemos que adquirir novamente aquela área, fazer um novo loteamento, fazer todo aquele processo, redistribuir àqueles proprietários e agora temos condições de, a partir daqui 2 meses, entregar a escritura para cada um desses proprietários. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Continue nos acompanhando no nosso canal no YouTube. Até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios.